Graça e paz, igreja, amém? Ainda de pé, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Nós vamos ler alguns versículos, tá? A partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Fala assim: então o rei. Eu vou ler com vocês para ficar a mesma leitura, tá? Aqui na minha tá diferente. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças, em algumas está escrito como 10 virgens, é como está na minha, tá? Como 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Na minha versão está dizendo 5 eram loucas e 5 eram prudentes, tá? As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. E as moças, sem juízo, disseram às outras: dei um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós sabemos que tudo vem de Ti e para Ti, como já foi cantado nessa noite. A Tua graça durante esse momento, já a partir do louvor, já é palpável, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença aqui, Jesus. E eu agradeço a Tua graça de estar nesse lugar antes mesmo que nós viéssemos chegar aqui. Pai, a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, que durante esse momento de palavra, que o Senhor venha sondar os nossos corações, conhecer as nossas fraquezas, Deus, e levar aos nossos olhos, para que nós possamos reconhecer isso também, e que o Senhor trabalhe, que o Teu poder venha estar nesse lugar, que o Senhor venha nos guiar com a Tua mão de ferro, Pai, e que seja um tempo de encher as lamparinas. Deus, eu declaro que sobre a Tua igreja haverá um período onde não somente as lamparinas estarão cheias, mas as vasilhas estarão transbordando, Deus. Que chegará um tempo onde será possível descansar, porque haverão reservas. Eu Te peço, fica conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Senta, mas continua orando por mim aí, tá? Em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje com muito temor, né, Vitória? Desde ontem, eu vinha conversando primeiro com uma amiga minha, depois eu conversei com a Vitória, e nós falávamos sobre uma sensação de temor, né? Uma sensação de que o Senhor está se revelando de uma maneira diferente nesse período para nós aqui da terra. Em vários momentos da Bíblia você vai ver que o Senhor ele se revela de maneiras diferentes. Ele se revela como Pai, Ele se revela como um Deus amoroso, como um Deus provedor, como o Espírito que conduz, como aquele que fez tudo vir. Mas em outros momentos, assim como no livro de Hebreus, você vai ver que o Senhor se revela como um Deus soberano, que governa com mãos de ferro, que estende o seu cetro e exorta somente aqueles a quem Ele ama. Então, se você está aqui essa noite, se considere extremamente amado.
isso significa que você não é um filho bastardo, mas que você é filho de fato, porque ele só exorta, ele só chama atenção, ele só fala essas coisas que eu vou falar essa noite com que ele ama de fato, tá? E essa palavra veio a mim há alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Eu estava em casa e eu falei para o Roberto que eu gosto muito de ficar em casa sem fazer nada, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas costumam dizer que a dona de casa só é dona de casa, tu não faz nada, mas quem fica em casa trabalha muito mais do que quem está fora. Parece que o serviço de casa nunca termina. Tu lava uma louça, quando tu vê, faz uma mágica, a pia tá cheia de louças de novo. E tu acabou de varrer a casa, quando tu vê, o menino vai fora, corre e entra com o pé cheio de terra, tu tem que varrer de novo. Tu acabou de arrumar a cama tá toda bagunçada de novo. Só que eu falei para o Roberto que eu gosto muito de ficar em casa, porque é em casa que eu falo muito sozinha. Eu vou lavar louça, eu fico lavando louça, eu vou falando sozinha. Vocês estão me entendendo, eu não falo só. Mas eu fico lavando louça, falando sozinha. Eu escuto um louvor, e eu escuto uma pregação, e o pastor fala, levante suas mãos, eu levanto a minha mão, me bata palma, eu bato palma, porque eu estou em casa, mas eu estou no culto, que eu estou assistindo ao mesmo tempo. E essa palavra veio para mim nesse período. E quando eu estava lendo esses versículos que eu acabei de ler contigo, o Senhor falou o seguinte para mim: você vai pregar esses versículos da próxima vez que você subir naquele altar. Eu falei, vai demorar um pouco, Senhor, porque nem escalado esse mês eu não estou. E eu já estava meio que top, né? Não é agora. Não é agora. Então tá bom, Senhor, eu vou ler mais um pouco. E eu li, e lendo Mateus eu pulei para Hebreus. Não sei porquê, mas eu pulei para Hebreus e fiquei lendo Hebreus. E aí a Vitória começou a ler Hebreus e mandou um versículo, e eu lendo Hebreus, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa entre esses dois livros, né? E de uma maneira distinta, os dois livros e as duas partes se combinam, porque aqui nós estamos vendo um Deus que vem, e Hebreus revela um Deus que ele vai vir, mas também vai te cobrar alguma coisa quando ele vier. E aí, hoje eu estava trabalhando e lendo Hebreus, e lendo essa parte aqui também, ouvindo um louvor da Suede. Eu não sei pronunciar o resto do nome dela, mas eu sei que é Suede alguma coisa, que fala assim: porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar, já não se fala tanto em oração, e de santificação não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Só se prega bens materiais, mas a verdade é que dentro da igreja existe uma igreja, ou seja, dentro desse povo o Senhor vai levantar um povo espiritual. Veja que nós iniciamos aqui lendo que eram quantas moças virgens? 10 moças virgens, não é isso? Eram 10, e as 10 eram virgens, ou seja, todas iguais, não tinha nenhuma diferente ali no meio. Eram 10 e as 10 eram virgens. Esse louvor que eu acabei de falar para ti, ele fala de um povo que será levantado no meio do povo e que vai amar a vinda de Cristo. Ele fala, levanta essa geração, desperta a igreja para a oração, reacende o fogo. Ela está despertando a igreja para um tempo aonde o noivo está vindo, é o que ela fala nesse louvor. E o que me chamou a atenção é que tem um senhor que está reclamando da letra dessa canção. Ele chamou a canção de lixo, porque como é que ela pode estar acusando alguém dessas coisas? Como é que ela pode estar dizendo que não se prega mais sobre isso? Como é que ela pode estar afirmando que a igreja só fala dessas coisas? Ela está falando por ela, e depois ela fala para abrir os olhos espirituais, está tudo errado. Mas é um louvor totalmente espiritual. E uma frase que me doeu muito, quando ele falou assim: tem uns louvores que me causam depressão, me dá vontade de colocar uma corda no meu pescoço, dar com a minha cabeça na parede, de tanta raiva que me dá as letras de alguns louvores. E eu só soube clamar por misericórdia no momento que eu ouvi ele falando isso, porque é um louvor que fala da volta de Cristo, e nós precisamos aprender a amar a volta de Cristo mais do que todas as outras coisas que são ofertadas para a gente no meio da igreja. Nós viemos para uma quarta de milagres, para um domingo, com muitas expectativas. Assim como você, eu tenho muitas coisas que eu desejo, que eu anseio, que eu quero alcançar, que eu almejo e que eu sei que eu vou alcançar. Outras eu não tenho certeza, mas só que o Senhor tem nos levantado para um tempo onde quem vai governar é Ele, e você vai somente desfrutar. Isso quer dizer que o Senhor vai se levantar com mãos de ferro. Talvez a explicação de mão de ferro não fique muito clara para você. É uma mão onde Ele pega e é Ele quem governa. Eu não sei se vocês já deram calandu na rua, não sei se vocês entendem o que é calandu,
como é a palavra que fala assim, sem ser calandu? Birra, chilique. Vocês já viram alguma criança jogando no chão, gritando, esperneando? A minha mãe fala que quando eu tinha 5 anos, eu fiz uma dessa na rua. E quando eu me joguei na rua, me esperneei, gritei, a minha mãe me pegou. Ela disse que ela apertou minha mão com tanta força que minha mão ficou rosa. E ela me levantou e ela falou: tu vai para casa agora. E ela disse: a bichinha era branca igual um rato. Na hora que eu apertei, ela ficou vermelha. Rápido ela parou de gritar. Minha mão parecia um ferro na hora que eu apertei a mão dela. A minha mãe, nessa hora, me guiou com mãos de ferro. Doeu, mas foi necessário. Era necessário que houvesse uma guia forte, uma imposição de obediência. Porque muitas das vezes nós somos o filho mimado que faz o chilique no chão. Eu quero que seja agora, e se não for agora, não presta mais. E é nesse momento que o Senhor se levanta com mãos de ferro. Mas nesse período que o Senhor se levanta com mãos de ferro, Ele também vai levantar uma geração com mãos leves. E isso significa que essa geração que vem com mãos leves é exatamente a geração que não se prende a coisas e não se importa com coisas que se vão. Ela está preparada para receber, mas também está preparada para perder coisas. E nesse período nós estamos muito preocupados com as coisas que nós vamos receber. Eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso alcançar. Mas o Senhor tem pedido algo a mais para a gente, além do dinheiro, além de bens materiais. Ele tem pedido algo que está passando na tua frente, correndo, e tem sido cada vez mais precioso, que é o tempo. A gente vê que o tempo está se reduzindo cada vez mais, numa velocidade tremenda. A NASA já lançou um estudo onde ela está comprovando que as 24 horas de relógio estão se transformando em apenas 16 horas diárias. E o teu cérebro, ele também está se adaptando a fazer tudo rápido. Uma refeição que antigamente durava em média 1 a 2 horas em família, hoje em dia tu come em pé, porque tu precisa terminar rápido, porque já existem outras coisas que tu precisa fazer. E existe tempo para tudo, mas também não existe tempo para nada. As coisas essenciais, elas estão passando com muita pressa aos nossos olhos. 1 hora na frente do celular é muito rápido, mas um culto ou uma oração de joelho de 1 hora é torturante. Eu posso passar 4 horas em um aniversário, mas eu não posso passar 4 horas dentro de um culto, porque é tempo demais, eu tenho coisas para fazer. E é isso que fez a diferença entre as 10 virgens. Nós vamos ver no versículo 2, que fala assim: 5 entre elas eram loucas e 5 eram prudentes. Eu quero falar contigo sobre a separação dessas duas versões aqui. Nós vemos que eram 10, ou seja, as 10 estavam num grupo, todo mundo junto e reunido no mesmo lugar, e eram todos iguais. Eu e você somos iguais. Nós somos seres humanos que estão em busca de santidade, nós estamos em busca de Cristo, estamos buscando alguma coisa freneticamente, e muitas das vezes nós nem sequer sabemos o que nós estamos buscando. Sabemos que existe um vazio e que algo precisa ser preenchido. Muitas das vezes a gente acha que é um carro, eu preciso ter o carro do ano, e tu vai, alcança o carro do ano, e quando tu consegue esse carro do ano, tu percebe que o vazio ainda continua, e tu busca alcançar outra coisa. Tu precisa ter uma graduação, você busca a graduação, você passa, você consegue se formar, e quando você termina a graduação, você precisa de uma pós-graduação, você precisa de um mestrado, você precisa de um doutorado, ou muitas das vezes aqui no Brasil tu só precisa ser TikTok para te ganhar dinheiro. E assim vai, nós vamos almejando coisas que a gente, na verdade, não precisa. E aí, indo para essas 10 virgens, nós vamos ver que eram 10, as 10 eram virgem. A virgindade significa pureza, está trazendo o simbolismo de alguém que está aguardando algo. Hoje em dia, é muito difícil a gente ver, mas não aqui, tá? Lá para Belém, aqui não. Mas o certo, né, Rede Destiny, é esperar em Deus e só casar com quem o Senhor enviar. Eu vou esperar em Deus e o Senhor vai enviar quem eu vou casar. Ah, mas tu é doida? Vai que ele volta, eu vou ficar só, vou virar tia. Te acalma. Lembra que tinham 10 aqui que estavam esperando e 10 que está demorando demais. E aí nós vamos ver que as 10 estavam juntas. 10 eram virgens, ou seja, eram todas iguais. Mas 5 o Senhor chama de
doida, louca, nécia. E Riane, que palavra forte, chamar alguém de doido, de louco. E aí, elas são chamadas de loucas porque elas não guardaram azeite. No entanto, as prudentes, além das lamparinas acesas, levaram também mais óleo nas vasilhas. Nós vamos ver aqui em Lucas, no livro de Lucas, ele fala sobre estar com as lâmpadas acesas. Lucas 12, do 35 ao 40. Fala sobre estar com lâmpadas acesas, se manter aceso, ou seja, você precisa levar uma vida de oração. Eu preciso estar numa vida de oração para acompanhar o mover da igreja, para a gente não ficar para trás. Para que a gente não fique para trás, em Lucas 12, 35 ao 40, fala sobre lâmpadas acesas e estar de prontidão. Então, as que eram prudentes, as que estavam ok, elas estavam não somente com as suas lâmpadas acesas, mas também tinham uma vasilha com azeite reserva. As que não eram prudentes, as que eram loucas, elas estavam também com as lâmpadas acesas. Então vamos ver que existe uma diferença aí. Eram 10 mulheres, as 10 eram virgens, as 10 estavam no mesmo lugar, as 10 estavam com lâmpadas acesas. O que fez a diferença entre as duas é que 5 estavam com azeite reserva. Riane, o que significa essa lamparina que elas estão na mão aí, que está iluminando? O que quer dizer a lamparina que elas estão trazendo? A lamparina, quem já morou no interior, quem já foi no interior, sabe que dentro de um lugar muito escuro, essa lamparina ela vai servir para iluminar todo aquele lugar. Ou seja, se você vai lá fora, você leva a lamparina. Vamos trazer para o dia de hoje. Se tu vai lá fora, tu pega o teu celular e tu acende a lanterna e tu vai usar a lanterna do teu celular para iluminar. Tu vai usar a luz daquilo dali para te guiar. Ou seja, elas estavam com as guias acesas. Isso também vai servir como um exemplo de que elas estavam demonstrando que estavam preparadas. Elas estavam ali em pé e estavam com a lamparina na mão. Eu estou preparada, eu estou esperando ele. Vejam que as 10 estavam esperando. Não eram só as 5 que estavam com azeite. As 10 estavam esperando, estavam com a lamparina acesa, estavam ali esperando. Só que as prudentes, além das lamparinas, levaram azeite nas vasilhas. Só que no versículo 5 fala assim: e demorando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quem dormiu foi só as loucas? Quem dormiu foram só as prudentes? Não foram as 10 que dormiram? O que significa que dormir, descansar, não é a questão. Descansar não é a questão. O Senhor, Ele não tem prazer em te ver morrendo de trabalhar. Uma vez o Pedro pregou aqui no... Não posso falar, mas ele pregou aqui, me lembrei, eu não posso falar, mas ele pregou aqui, ele falou assim, quando nós deixamos de ter a presença, isso foi muito forte, eu até anotei no caderno isso que ele falou, ele disse assim: quando nós deixamos de ter a presença, nós passamos a querer fazer coisas para demonstrar que nós temos a presença. Só que a presença de Deus, ela não pode ser reproduzida. Então, como eu não tenho a presença, eu vou pegar um cargo, eu vou pegar outro, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer outra, eu vou fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso preencher um vazio que só pode ser preenchido pela presença do Senhor. E fazer coisas não vai te levar para próximo de Deus. Ter 10 cargos, fazer 20 mil coisas dentro da igreja não vai te levar para próximo de Deus. O que vai te aproximar de Deus é o tempo que você investe na presença dEle, enchendo as tuas lamparinas. E o Pedro falou isso, eu falei, meu Deus, é pura verdade. E como confirmação daquilo que o Pedro falou, eu estou lendo um livro que se chama O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá, e ele fala justamente isso. Ele fala que primeiramente a igreja de Cristo hoje precisa ser para depois fazer. Nós precisamos primeiro ser cristãos de verdade, para depois poder ganhar cristãos, ganhar pessoas para que sejam convertidas. Nós estamos desesperados querendo levar um evangelho que cura a depressão. Falo por mim,
Nós estamos desesperados querendo levar um evangelho que dá carro, casa, dinheiro, que te dá o casamento, que te dá um filho, que te dá faculdade. Mas nós não estamos desesperados em levar o evangelho puro e simples da igreja primitiva, que é: arrependam-se. Vocês precisam primeiro ser para depois fazer. Em Atos nós vamos ver que Jesus falou assim: fiquem aqui até serem cheios, revestidos do poder, e depois vocês vão. Fazer vai te dar alguns benefícios, mas nenhum se compara com o fato de você ser de fato um cristão. E a glória do Senhor, ela não pode ser reproduzida. Você pode chegar para alguém e falar: eu já li a Bíblia inteira, de trás para frente, de frente para trás, mas não é sobre ler, é sobre viver aquilo que está escrito aqui dentro. E a diferença entre as 5 que esperaram e as cinco que estavam com a lamparina cheia e as 5 que não estavam com as vasilhas de reserva, é justamente essa no caso. Elas dormiram, mas elas tinham reserva para dormir, elas tinham reserva para descansar, para parar um pouco, para simplesmente não fazer nada. E foi isso que aconteceu aqui com elas. Agora, o que é o azeite? O azeite, ele vai representar 3 coisas aqui. A primeira coisa que ele representa é a presença do Espírito Santo, a força espiritual, o guia de Deus na vida do crente. Somente o Espírito pode te guiar a esperar Jesus Cristo da maneira correta. De outra forma, talvez quando você ouvir sobre o Apocalipse, você vai sentir medo. Sobre você ouvir sobre a volta de Cristo, você vai dizer: caramba, eu vim aqui hoje para me receber minha bênção, ela está falando sobre a volta de Jesus. Mas é o Espírito Santo que vai te guiar a entender que a maior da recompensa, o maior milagre, a melhor bênção que você pode receber é se encontrar com um noivo, é ver a face de Cristo, é ver o céu se abrindo e ver Ele descendo. Gente, eu não sei, eu fico imaginando, eu assisto aquele The Chosen, aquela série, eu choro aquela série todinha, e eu sei que aquele homem não é Jesus, mas eu vi um vídeo hoje dele rindo e tocando a música que a Sueli casou, que fala: ai, como eu espero o dia em que eu verei a face do meu amado. Eu me acabei de chorar de ver aquilo dali, porque eu imaginei, e eu sei que aquele homem não é Jesus, mas a sensação de imaginar que eu vou ver os céus se abrindo, e eu vou ver Ele me chamando, e eu vou ter a oportunidade de abraçar quem morreu por mim. Igreja, nós estamos impressionados e estamos desesperados por portas de emprego, por casamento, por filhos, por faculdade. Mas o Senhor tem nos chamado para um tempo onde Ele vai levantar um povo no meio do povo, que é desesperado por encher vasilhas. O Senhor tem falado muito comigo sobre andar encharcado. E um dia desse eu sonhei com uma esponja encharcada, e essa esponja, aonde ela passava, melava tudo, e aquilo me estressava, porque melava tudo aonde passava. E o Senhor falava assim comigo: você precisa ser como essa esponja, encharcada ao ponto de onde você pisar, deixar as marcas dos teus pés. E ontem, quando a minha sobrinha se batizou, eu orei sobre ela, e o Senhor me levou a orar exatamente isso, que ela andará encharcada da presença do Senhor. O Senhor está levantando uma geração de tangedores, é o que Ele tem falado comigo nos últimos dias, e Ele tem falado isso, e eu fui pesquisar o que significava de fato tangedor. E os tangedores, eles vão ter 2 significados. O primeiro deles é aquele que toca com a intenção de transferir unção, com que o som do louvor seja unção, que a unção que sai através do louvor venha para curar, para batizar, para libertar. E ao mesmo tempo o tangedor no Goiás, em algumas partes do Nordeste, significa aquele que guia o gado perfeitamente. E é um significado perfeito. O Senhor está levantando uma geração de tangedores. Os tangedores que são aqueles que vão louvar desesperadamente com uma única intenção: eu não quero somente cantar, eu quero que os que estão embaixo, aqueles que estão próximo do altar, sintam o mover do Espírito em cada acorde.
O Theo, ele tem tocado um acorde nos últimos tempos. Eu falei para ele, Theo, foi o Espírito que te levou. Eu não sei te explicar porque eu não entendo nada de música. Não sei nada. Eu sei que tem o violão e tem as cordas. Eu sei que existe instrumento de toque. Eu não entendo nada. Mas quando o Theo toca exatamente esse acorde, é possível sentir o Espírito dançando com esse acorde. E isso é muito pontual, porque o Senhor quer nos levar para esse período de não se importar com a voz de quem está cantando ou o que está cantando, mas um tempo onde não são músicos, são tangedores. E na Bíblia, eu vou te explicar isso, na Bíblia um tangedor, vamos falar de Saul. Saul, quando ele estava possesso do Espírito, ele pediu que um tangedor viesse tocar para que o Espírito saísse dele. E enquanto ele tocava, o tangedor tocava, o Espírito saía dele, ou seja, através do acorde, do toque. Está em 1 Samuel 16, 23, quando o rei Saul era atormentado por um espírito maligno, o jovem Davi pegava a sua harpa e dedilhava, tangia, e cada um dos acordes fazia com que o rei Saul sentisse alívio. Ele se sentia melhor. O tangedor, portanto, levava o som que libertava e curava. E assim como uma ativação profética de Eliseu em 2 Reis 3,15, em um momento de crise, onde o profeta Eliseu precisava ouvir a voz de Deus, mas sentia-se cercado de distrações, ele disse: ora, pois, traze-me um tangedor. E enquanto o tangedor tocava, o poder de Deus veio sobre o profeta e ele começou a profetizar. O tangedor aqui, ele abriu os céus, preparou o ambiente para a palavra profética, guiou o povo a ouvir aquilo que Deus queria falar. O Senhor está levantando uma geração de tangedores, aonde a presença do Espírito Santo vai vir com força de uma maneira diferente. A igreja, ela vai voltar a presenciar grandes milagres. Não é só portas de emprego. E o Senhor tem pressa, desesperado em fazer isso. É por isso que nós sentimos tanto temor nesses últimos dias, ao ver os terremotos tomando conta da América Latina, como Venezuela, agora Colômbia, e tudo está desabando lá fora. Só que algum tempo atrás a pastora Camila Barros profetizou que da América surgiria um grande movimento de avivamento, e seria justamente no período de crise extrema que esse movimento iria trazer o mover do Espírito. A Venezuela teve o terremoto. Com 2 dias depois, eles estavam na rua pregando e louvando o Senhor, fazendo um culto, clamando: Pai, tem misericórdia e aviva a Venezuela. Na Colômbia, ela teve um terremoto numa escala de 7,4. É horrível os vídeos, você vê tudo desabando, tudo quebrando. Mas tem um vídeo de uma mulher que na hora que o terremoto começa a atingir, ela se ajoelha, ela fala: Pai misericordioso, Deus que está abalando a terra, tem misericórdia da Colômbia. E quando ela fala isso, é impressionante, na mesma hora o terremoto para. Está sendo necessário haver um sacudir na terra, para que as pessoas entendam que o Senhor que governa com mãos de ferro, o Deus soberano, o Deus que com apenas uma palavra fez céus e terra existir, ainda governa. Nós estamos indo para a cultura woke, onde o Deus de amor, onde o Deus que aceita tudo e todos de qualquer forma, onde o Deus que não precisa que haja mudança está governando, mas Ele está despertando a terra para um tempo onde nós precisamos entender que o Deus soberano, poderoso, exaltado, que tem anjos e arcanjos louvando Ele 24 horas por dia, te escolheu por algum motivo. E é impressionante porque nós temos uma canção que nós cantamos e os anjos não podem cantar. Nós, miseráveis pecadores, desesperados pela presença do Senhor, nós temos uma canção que é: eu fui salvo pela graça. O Filho do Rei foi para uma cruz e morreu ali por me amar, e os anjos não podem cantar isso. E é dessa forma que é necessário a gente atrair a presença do Espírito Santo, essa força espiritual que vai trazer esse mover sobre a terra, onde os milagres serão consequências de presença. O segundo ponto que representa o óleo é a fé intransferível. Mostra que a salvação é pessoal, ninguém pode usar o jejum,
a oração ou o testemunho de outra pessoa para se salvar. A Vitória é cheia do Espírito Santo, então eu vou andar colada com a Vitória, porque na hora que Jesus abrir os céus e subir, eu vou atacar no mocotó da Vitória, eu vou subir junto com ela. Não vai ser possível, irmão. É cada um por si. A unção que o nosso pastor carrega, ela é top, mas é dele. Ela nos ajuda muito, porque nós ouvimos o Senhor através da vida dele. Nós temos batalhas que nós vencemos, inúmeras batalhas que a igreja Ceia vence, porque nós temos um pastor que permanece de joelho, clamando e intercedendo, mas a unção é dele. Se você é casado com alguém que não é cristão, a salvação é sua, não é dele. Ou se você não é cristão e você tem um amigo que é cristão, a salvação é dele, a unção é dele, a fé é dele, o jejum que ele fez é para ele. Riane, mas o meu líder de célula jejua e ora muito. É o teu líder que faz isso. Você precisa fazer por você. Veja que as virgens que eram loucas falaram: me dá um pouco do teu azeite. Elas disseram: não tenho, não posso te dar, não vou te dar, vai e busca o teu. E a terceira coisa é a vigilância constante, a necessidade de manter a vida espiritual abastecida e pronta para a volta de Jesus Cristo, mesmo que haja demora. Nós ouvimos sobre a volta de Cristo há bastante tempo. Eu lembro que quando eu era criança, uma vez, umas irmãs passaram na rua. Tinha uma irmã que passava na rua de casa, e eu não sei o que essa senhora tinha. Acho que a Sueli vai lembrar dessa irmã. Ela passava com uma sombrinha na mão, e toda vez que ela passava cantando ou falando alguma coisa. Os cachorros atacavam ela tudinho, e aquele monte de cachorro para cima dela. Ela vinha, batia nos cachorros, chamava o cachorro de endemoniado. Mas todo dia essa mulher passava na frente de casa. E eu lembro que uma vez a senhora passou, ela veio passando, falando bem assim: Jesus está à porta, Ele está vindo, Jesus está vindo. Eu sei, Senhor, que o Senhor está vindo, eu sei que Jesus está vindo. Eu era bem moleca. Eu lembro que eu entrei em casa, eu chorei num desespero, num medo tão grande. Eu chamei a mamãe e falei: mãe, aquela senhora que passa aqui na rua, ela passou falando que Jesus está vindo, eu estou com muito medo. A mamãe disse: que, menina? Jesus não vai voltar não. Eu escuto isso desde que eu era moleca, eu já estou velha, Ele não voltou ainda. Olha a mamãe, né? Mãe, ela deve estar vendo agora, me perdoa, mãe, desculpa, mãe, mas a mamãe falou: não te preocupa com isso, Ele não vai voltar agora não. Mas, irmãos, eu acredito que nunca houve um período onde a igreja não recebesse tantos sinais de que Ele está às portas, que Ele está bem aí, que Ele está muito a fim de descer já. Eu acho que tem alguma coisa que Ele está falando assim: não, esse povo aí embaixo, pelo amor de Deus, se eu for agora, eles estão malmente com a vela acesa, eu vou dar mais um tempinho para eles poderem não só ter a lamparina, como as vasilhas cheias também. E a questão é que a unção, a presença do Espírito, a fé e a vigilância constante são itens individuais, a gente não tem como compartilhar. As prudentes tinham as lâmpadas reservas, tinha as lâmpadas de reserva de azeite, representando os que têm comunhão real com Deus e estão preenchidos pelo Espírito Santo. As insensatas tinham apenas a lâmpada acesa no momento, naquela hora ali, sem reserva. Representa uma fé superficial ou que apenas demonstra do lado de fora, algo exterior que acaba quando os desafios e o tempo da espera se prolongam. Nós vivemos numa geração imediatista. Eu quero agora. Uma vez o pastor orou em mim e falou que ia acontecer tal coisa. Se passaram tantos anos, até agora não chegou. Eu já ouvi que eu viveria isso, que seria dessa forma. Eu acho que o pastor se confundiu, não é possível. Ou então na hora que aquela mulher falou, ela estava confusa. Eu acho que ela ouvira para outra pessoa e ela tocou em mim, mas não era para mim. O tempo passou. Domingo agora o pastor Josué, ele pregou sobre Abraão. E ele falou que Abraão, ele recebeu a promessa de que ele seria pai, já bem tarde, comparado com o período comum de alguém gerar. Abraão, ele já era um senhor idoso, tinha o seu corpo amortecido, ou seja, não tinha mais como gerar filhos.
E Abraão gerou um filho. Só que o período onde a promessa foi feita para ele e aonde o filho nasceu se passaram muitos anos. Só que Abraão permaneceu crendo que o Senhor faria. Abraão permaneceu agindo como se aquilo fosse acontecer. A questão é que nós recebemos uma profecia, nós queremos que aquilo aconteça já, agora. Tem que acontecer, se não acontecer, é mentira. Não é para agora. Só que vejam que na espera, como o noivo demorou, elas foram tomadas por sono, dormiram, descansaram. Nós estamos vivendo um período de descanso. Não é errado descansar. Não é errado você tirar um dia para viajar, você tirar um período de descanso, até mesmo em relação às coisas que nós fazemos na igreja. Nós temos o período em dezembro, onde nós ficamos sem célula, onde nós podemos viajar, onde nós podemos visitar alguém, e descansar não está errado. A questão é que nesse período de descanso, você tenha azeite reserva para manter a sua rotina de devocional, manter a sua rotina de busca, de oração, de clamor, e se manter intensivo, assim como você está aqui. Só que a questão é que a maioria das vezes não é mantido, assim como as virgens não manteram. Elas dormiram e não guardaram nada, e não tinha azeite reserva. E o fato de não ter azeite reserva fez com que quando o noivo chegasse, elas não estavam prontas. E tardando o noivo, versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, todas as 10. Não foi só as loucas que dormiram, todas dormiram. O que mostra que é comum. Não é errado dormir, descansar. A questão é o que você faz para ter azeite reserva para esse descanso. E aí vem que à meia-noite, veja que é uma hora específica, à meia-noite ouviu um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Um grito, normalmente a gente não grita para se esconder, a gente grita para alertar. Quem tem filho sabe que às vezes fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem tem paciência, né? Às vezes na segunda já é um gritão: ei, eu já te falei, desce daí. E agora tu está ouvindo o grito aqui. O Senhor está gritando contigo. O noivo vem. Assim como nos tempos de Noé, Noé falava, Noé alertava, Noé dizia: vai chover, e todo mundo dizia: mas quando? Não tem como, nem chove, como é que vai acontecer? Hoje o Senhor está dizendo: o noivo vem, está tendo um grito, a terra está clamando, a terra está alertando de todas as formas possíveis: o noivo vem. E depois do grito, todas se levantaram e pegaram as suas lamparinas. E as loucas disseram para as prudentes: me dá um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Só que o azeite é intransferível, unção não tem como dar para ninguém, vida de oração não tem como dar para ninguém. Quando o teu discipulador falar para ti: ora mais uma vez, tu já orou hoje, vai orar mais um pouco, ora mais um pouco, obedece, faz, escuta, porque são instruções que precisam ser seguidas para que você não seja a virgem louca, para que você não seja aquela que cansou de esperar e gastou o azeite. Me dá um pouco, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte para mim e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprem. Ou seja, vai buscar, vai orar, vai ler, vai buscar uma vida com Cristo, vai firmar a tua fé, vai gastar tempo orando. E saindo elas para comprar, ou seja, elas indo tentar buscar a presença do Espírito para se converter de verdade, o noivo chegou. E as que estavam prontas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas não tinha mais tempo, acabou o tempo. Elas tiveram a vida inteira para encher as reservas, mas só quiseram buscar em cima da hora, no desespero.
Um dia desse o Roberto estava assistindo uma pregação do Benihim, e o Benihim falava assim, para você conseguir acessar a presença, você precisa orar. E você vai orar, e algumas vezes você vai orar, e é como se você orasse, você fosse caminhando de joelhos para mais próximo de Deus. E quanto mais tempo você passa orando, mais rápido você acessa a presença do Senhor. E quando você vê, o que antes demorava 40 minutos, agora demora 30, e depois passa a demorar 15, e depois passa a demorar 5, e você já acessou a presença de Deus. E quando você vê, você e ele são íntimos. É muito fácil conversar com ele, é muito fácil sentir ele, é muito fácil reconhecer ele. Essa é a questão. As lamparinas acesas e as vasilhas reservas, elas dependem desse tempo orando, gastando, clamando. A gente acha muito bonito Benihim, os livros de Benihim, mas ninguém quer gastar a vida que Benihim teve, de orar, gastar, clamar. É muito bonito ver alguém cheio de unção, mas unção, ela é pessoal, a fé ela é pessoal, a intimidade ela é pessoal. Andar com essas pessoas vai te inspirar, mas não vai te fazer igual a ela. É só não fácil de tocar no ombro, eu vou tocar aqui, vou pegar um pouco para mim, isso não existe. A gente precisa fazer para ser, nós precisamos primeiro ser de verdade, para depois fazer, como no livro do Luciano Subirá, ele fala assim, que existem processos, e que nós estamos vivendo no tempo onde a gente quer muito a grandeza de Deus, mas nós não queremos investir tempo para ganhar a presença dele, que é a única coisa que é capaz de fazer os milagres acontecerem novamente. Porque se eu tiver a presença, eu vou ter discernimento. Se eu tiver a presença, eu vou ter fome e sede. Se eu tiver a presença, eu vou saber que caminho seguir, eu vou reconhecer a voz dele, eu vou saber quem está falando comigo, eu vou saber quem está profetizando, eu vou saber se de fato aquilo é o Espírito de Deus ou que não é. E não vai ser um julgamento vazio, de achismo. Eu acho que não, eu também acho, não acho que é só isso. Ou vai ser como o senhorzinho lá, que ouviu a música que fala sobre a volta de Jesus e falou que a música é um lixo, porque está cheio de si. Porque quanto mais próximo de Cristo nós estamos, mais vazio de nós ficamos. Tem um louvor do Thales que eu gosto muito, quando eu vi a Vitória ouvindo, eu falei, caramba, eu não sou a única doida que gosta dessa música. Porque ele grita muito na música, né? E na música ele fala assim, Pai, eu quero diluir a minha vida em Ti. Diluir, misturar, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente para mim. Pai, eu quero estar pertinho até sermos um, e sem a Tua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Contigo, somente contigo eu vou ter toda a força de Deus. E aí ele interpreta Deus falando, ele fala assim, Thales, então escuta o que eu vou te falar agora. Eu já ouvi muitos outros orarem assim, mas só que quando eu usei, o coração mudou, eu fui abandonado, eu não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Um Deus soberano que governa com mãos de ferro. E ele fala, Thales, me ame mais que tudo eu sou, me queira mais que ao mundo, me queira mais que ao mundo, e mergulhe no meu livro. Filho, eu insisto em te fazer reinar, ou seja, me ama mais que tudo, me busca mais que tudo, mergulha no meu livro, e aí eu vou te fazer reinar. Só que não acaba aí, ele fala assim, só mais uma coisa, Thales, ame o seu próximo, ame o seu próximo, e ajuda o teu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Na tua casa tu busca esse louvor lá e tu vai te escandalizar um pouco, porque ele grita e é um rock meio doido lá, mas é top demais, tu vai prestar atenção na letra dele, tá? Precisamos amar o nosso próximo. A minha intenção hoje aqui é de fato fazer você sair na rua e olhar para as pessoas e sentir um desespero de alma mesmo, em olhar no espelho e sentir um desespero, o que eu estou fazendo pelo Rei soberano que está vindo? Se Ele chegar agora, como é que estarão as minhas mãos? O que eu tenho para apresentar para Ele? Será que as minhas lamparinas estão acesas? Será que eu tenho azeite reserva? Será que as pessoas que estão junto comigo, elas seriam capazes de me ajudar a buscar azeite reserva? E aí no versículo 12 ele fala, em verdade eu te digo, eu não te conheço.
Conhecer a Cristo é fácil. Hoje em dia todo mundo fala de Jesus, nos 4 cantos do mundo está sendo pregado já. Todo mundo fala dele, a gente escuta falar dele na televisão, aonde até mesmo quem não quer falar dele, fala dele. A questão é ser conhecido por ele. Todo mundo fala de Jesus hoje em dia. Até o inimigo tentando derrubar ele está exaltando o nome dele. Ele é soberano, ele vai permanecer soberano, a terra querendo ou não, ele vai permanecer. Ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar o Senhor, ninguém pode parar o reinado de Jesus Cristo na terra. Mas a questão é, ele te conhece? Ele me conhece? Afasta, em verdade vos digo, saiam daqui porque eu não te conheço. E o versículo 13 ele termina de uma forma bem enfática: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Estejam prontos o tempo todo, vigiem, busquem ser a geração que vai preparar o caminho, a geração que vai de fato levar as pessoas a conhecerem um Cristo de verdade, um Cristo que vai não somente morrer, mas que também vai te ajudar a ser alguém que vai levar outros e outros e outros e outros para Cristo. Eu estava lendo com as meninas no discipulado sobre Pedro, e elas falaram assim: caramba, Pedro ele era meio nó cego, né, Riane? Porque tu viu que ele nega Jesus, ele mente, aí ele, aqui Paulo já fala assim, mas Pedro, quando me aproximei dele, estava sentado no meio de um povo lá, e quando me viu, saiu fora. Então Pedro ele era mentiroso também, ele se estava no meio de um monte de gente que não devia, ele era soberbo, ele brigava. E aí logo depois a gente vai ver que Pedro, ele pregava, ele ganhou um monte de gente. A questão não é quem você é, quem você foi antes de Cristo, é quem você passa a ser depois que você conhece a Ele, é o quanto você permite que Ele te mude. Eu acredito que os defeitos de Pedro estão citados na Bíblia para mostrar que não existe ninguém inacessível para Cristo, que não existe ninguém que não possa ser cada vez maior na presença dEle. Só que o segredo em ser maior na presença dEle está justamente em mergulhar, descer, se humilhar, querer mais, gastar tempo, buscar. Isso daqui é como o Thales fala: mergulha no meu livro, ora, busca, clama, porque a unção é intransferível, a fé é intransferível, a presença do Espírito, como nós lemos aqui, que é o que significa o azeite, é intransferível, a vigilância é intransferível, a fé é intransferível, a presença do Espírito Santo também é intransferível. Então, o meu objetivo hoje aqui, com muito temor, além de trazer a palavra, é despertar todo mundo para um período onde nós estamos preparados para receber o Cristo, o Deus, que vai governar com mão de ferro, o Senhor soberano, mas que nós venhamos ter as mãos leves, para somente sermos guiados por Ele, porque o Senhor, Ele insiste, Ele tem desejo em nos fazer reinar, mas esse reinado, Ele vai vir a partir do momento que nós nos dispusermos a ser aquilo que Ele quer que a gente seja, que a gente esteja disposto a viver aquilo que Ele quer que a gente viva, que nós estejamos com o coração aberto para viver aquilo que Ele tem para a gente, amém? Fica de pé no teu lugar que nós vamos fazer uma oração. Cadê o tangedor, Theo? Vai lá. Com os teus olhos fechados, nós vamos orar para que o Senhor gere em nós uma consciência de urgência, uma consciência dessa necessidade de ter a vida diluída em Cristo, de ter as veias cheias de unção, para que nós possamos acessar aquilo que o Senhor quer para a gente. Nós estamos vivendo muitas das vezes como filhos bastardos, por não aceitar a correção que o Senhor tem trazido sobre a sua igreja. Mas a correção não é para matar, ela é para levantar. A correção não é para parar um ministério, ao contrário, ela vem justamente para acelerar processos e fazer com que ministérios sejam firmados. Então, com os teus olhos fechados, clama que o Senhor abra os teus olhos espirituais e Ele te leve aos teus pecados
que ainda estão aí guardadas, as transgressões que ainda estão dentro de ti. E isso não é para te constranger ou para te fazer te sentir pequeno, ao contrário, é porque o Senhor te ama muito e Ele tem o desejo de transformar a tua vida de uma vez por todas. Ele quer que você seja muito mais do que uma virgem louca que não guardou azeite para a última hora. Ele tem o anseio de te ver esperando por Ele na hora que Ele vier para te buscar. O Senhor anseia pelo encontro com a sua igreja. O dia em que a igreja vai novamente ceiar com o Rei dos Reis. O tempo da igreja na terra está acabando. E nós temos que nos preparar para encontrar o noivo vindo. E a unção que prepara é a mesma unção que transborda. Ser dependente de Deus não é ruim, é viver no colo de um pai que pode te dar tudo, mas que Ele quer que você aceite ser dependente dEle. Pai, eu te peço, abre nossos olhos espirituais. Nos mostra, Senhor, aquilo que ainda é necessário ser transformado. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós dormimos tanto ao ponto de esquecer de te buscar, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós guardamos coisas que não devemos guardar. Nós guardamos mágoas, ódio, guardamos pequenos pecados que nós achamos que não é diferente, que todo mundo faz, eu também posso fazer. Nos perdoa, Senhor, porque nós procrastinamos espiritualmente. Nós valorizamos mais outras coisas do que a Tua presença, e nós não estamos nos preparando para a vinda do noivo. Uma noiva, ela passa horas e horas e horas e horas se preparando, se adornando, colocando um véu, fazendo a maquiagem, vestindo um vestido lindo para se encontrar com o noivo. E Pai, eu te peço, desperta a Tua igreja para esse tempo, em nome de Jesus. Oh Senhor, tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Já é quase hora. Ainda estou queimando